Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Por favor, só manda um ok para ver se vocês estão me ouvindo bem, estão vendo minha imagem, por favor, para a gente poder iniciar o treinamento. Ok, então. Bom, sejam bem-vindos, tá, ao treinamento do webinar. Hoje é o nosso quarto treinamento e a gente vai estar falando sobre planejamentos, tá? Vou precisar voltar um pouquinho em algumas coisas que eu falei para você na semana passada, para mim poder mostrar os relatórios para você e vou acrescentar mais algumas coisas novas, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, só ir postando no chat. Ao finalizar o treinamento, eu vou estar respondendo todas as dúvidas, ok? Boa aula a todos aí. Bom, estou aqui com a tela do Naves aberta e a gente vai começar a visualizar a parte de tarefas, tá? Então, a gente viu um pouquinho, tá? Foi pouca coisa que a gente viu de tarefa. Foi na segunda aula do webinar que a gente fez, que foi a parte de proposta. Então, eu expliquei para vocês como que vocês cadastram tipos de projeto e dentro desses tipos de projeto também existem tarefas vinculadas lá dentro. Tá? Então, eu vou repassar aquilo para vocês só para a gente poder dar o andamento do treinamento de hoje. A primeira coisa que a gente tem aqui, bom, projetos, né, módulo projetos, e a gente tem o status da tarefa. Então, por que a gente já tem que alimentar esse status? Porque no decorrer da execução da tarefa, vocês vão ter que ter opções para poder informar em que situação a tarefa de vocês se encontra. Então, se vocês clicarem no localizar, algumas informações já vai estar cadastradas ou não, depende da base de dados que vocês estão tendo aí. Então, vocês podem fazer a inclusão clicando no botão incluir e acrescentando as tarefas necessárias para vocês. Eu já tenho aqui a em andamento, a finalizada. Eu poderia colocar aqui a cancelada. Todas as tarefas que vocês forem cadastrando, verifica se a descrição que você está colocando, ela vai finalizar a tarefa, tá? Então, a cancelada, ela finaliza a tarefa, ela não foi executada, vai parar. Então, eu venho aqui e marco, porque é através desse flag que eu marcar que o sistema vai entender que a tarefa está sendo finalizada de alguma forma. Então, as descrições para concluir de alguma forma, como cancelada, finalizada, né, que vai encerrar, eu marco a opção de finalizar a tarefa. As demais, como a em andamento, eu deixo em branco, porque eu só vou mudando os status e a tarefa permanece em aberto para que eu possa, no final, finalizar ela, tá? Então, somente as que vão concluir a tarefa. Eu marco essa opção de status finalizados. Depois de eu ter cadastrado esses status, eu tenho que vir aqui em utilitários, configurações, empresa principal, configurações gerais, configurações. E tenho que vir aqui no status padrão tarefa e informar qual que vai ser a tarefa de início e qual vai ser a tarefa para finalizar. Essa configuração que eu for fazer aqui, ela vai servir para eu poder analisar a situação das minhas tarefas numa tela chamada gestor rápido de tarefa. Ela vai ser útil para quando eu for de forma automática enviar essas tarefas para os meus usuários através de uma proposta. Então, toda vez que eu gerar uma proposta e transformar a proposta em projeto,
as tarefas que eu adicionei naquela proposta, que vai ser pelo tipo de projeto, elas vão ter uma pessoa responsável para executá-las. Ou de forma automática ou de manual, você vai direcionar essas tarefas para alguém. Então, quando a tarefa é direcionada para alguém, o sistema necessita saber qual é o status de iniciar ela. Então, no meu caso, eu coloquei como em andamento. Então, todas as tarefas novas criadas, elas vão com o status de em andamento. E o finalizado é quando eu executei a tarefa que foi designada para mim, eu vou lá, dou 2 cliques e ela vai entender que a tarefa está sendo finalizada. Então, por esse motivo que eu faço essas duas configurações. Uma para início, que é para o usuário receber e dar o andamento, e a outra é quando o usuário concluir, ele vai lá, clica 2 vezes e o sistema entende como finalizado. Tá? Então, eu necessito fazer essa configuração para que eu possa gerar as tarefas de forma automática pela proposta, ok? Então, essa é uma das configurações que eu tenho que fazer. Então, cadastrei os status, configurei as tarefas, eu vou vir aqui no comercial, projeto, tipo de projeto. Então, quando eu faço o cadastro, né, do meu tipo de projeto, vou pegar no caso residencial, e na aba de estrutura, então, ao definir as nossas fases, eu vou informar o quê? As nossas tarefas. Quais são as tarefas que são executadas para ela? Eu vou pegar uma aqui que já está pronta. Ó, então, exemplo. Então, eu tenho uma fase do arquitetônico, o anteprojeto, o levantamento de dados, o projeto executivo e o detalhamento. Então, eu vou selecionar aqui, vou só excluir para a gente cadastrar de novo. Então, eu vou selecionar a fase com o botão esquerdo, clicar com o botão direito, tarefa, incluir. Aí aqui eu vou o quê? Descrever a minha tarefa. Eu vou falar o que vai ser executado dentro de um anteprojeto. Então, essas configurações que a gente viu na segunda aula, toda vez que você gera uma tarefa, uma proposta utilizando o tipo de projeto arquitetônico, como que ele vai executar? Ele vai verificar a duração que você informar, que são em dias, não em hora, quantos dias demora para executar uma tarefa. Eu sou obrigado a preencher, eu não posso deixar como 0, eu tenho que deixar pelo menos 1 dia, no mínimo. Vou informar aqui tarefa que precisa ser executada. Depois que eu definir a minha tarefa, eu vou informar quem é o usuário responsável. Nesse caso, o sistema ele não me exige que eu informe, tá? Não é uma opção. Se o seu escritório ele já tem as pessoas responsáveis para executar cada tipo de tarefa, você pode já deixar marcado. Agora, se você só vai saber quem vai executar as tarefas na hora que o projeto iniciar, você pode deixar em branco, tá? Então, esse campo ele não é obrigatório. No meu caso, eu vou deixar essa tarefa como usuário Wagner responsável e vou cadastrar mais uma. E vou cadastrar mais uma aqui dentro. Desculpa. Vou colocar qualquer coisa aqui, tá? Vou colocar aqui a duração e essa eu vou deixar sem responsável. Então, ao montar as suas tarefas, depois que você cadastrou todas as tarefas dentro de cada fase, você vai selecionar a primeira tarefa, é a primeira tarefa que vai ser executada no momento que o projeto se iniciar no escritório, você vai selecionar ela, clicar com o botão direito, vir em tarefas e editar. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou falar para o sistema qual que é a minha tarefa sucessora, que é, ao finalizar o levantamento de dados,
qual vai ser a próxima tarefa a ser executada. Nesse caso que eu estou fazendo aqui, é que eu estou falando para o sistema que ele só vai enviar a segunda tarefa para o responsável quando o Wagner finalizar a tarefa de levantamento de dados. Tá? Isso também é uma escolha de quem está fazendo o cadastro. Se eu não quiser fazer esse tipo, simplesmente eu vou falar assim, que o levantamento de dados e o plotagem, eles vão ser executados independente uma da outra. Então, eu não faço vínculo nenhum. Deixo da forma que está aqui, informo quem são os responsáveis, o sistema vai disparar para eles. Agora, se eu estou falando que o plotagem ele só vai ser executado quando fizer o levantamento de dados, o responsável pela plotagem só vai receber a notificação dele no toad list quando o levantamento de dados ser finalizado. Então, se eu quero que funcione dessa forma, eu vou pegar a primeira tarefa que vai ser executada, editá-la, e na parte inferior da tela, chamado de tarefa sucessora, eu vou adicionar... Aqui deu um erro. Existe. Vou criar mais uma tarefa aqui. Ok. Bom, está cadastrado, vou editar e vou clicar na lupa. Então, quando eu clico nessa lupa chamada de tarefa sucessora, ele vai me trazer a listagem de todas as tarefas que eu já cadastrei dentro desse tipo de projeto arquitetônico e vai deixar eu fazer a escolha, amarrar qual vai ser a próxima tarefa a ser executada depois que eu executar o levantamento de dados. No caso, eu só cadastrei mais uma, que é a plotagem. Então, eu seleciono e dou um OK. Como a plotagem não tenho mais nenhuma outra tarefa para ser executada depois da plotagem, não precisa eu selecionar, editar e fazer a amarração. Uma porque já não vai aparecer, tá? Então, a configuração da tarefa, ela é feita de uma forma que para ser executada automática por aqui, pelo tipo de projeto. Então, toda vez que vocês quiserem que as tarefas sejam enviadas de forma automática, elas têm que partir daqui, desse cadastro. Então, depois que eu fiz esse cadastro, que eu transformei em proposta, e a proposta ela vai virar um projeto, as tarefas vão ser enviadas de forma automaticamente, de acordo com a configuração que vocês fizeram para cada tipo de projeto. Tá? Não tenho como eu fazer outra configuração para que as tarefas sejam enviadas de forma automática. O lugar é somente aqui. A outra opção que eu tenho, aí já são tarefas cadastradas de forma manual. Tá? Então, quem quer trabalhar com tarefas automaticamente tem que seguir esse caminho. Cadastrar os status, fazer a configuração lá na empresa principal, vir no tipo de projeto e configurar todos os tipos de projeto, quais são as fases e suas tarefas, desculpa, quais são suas tarefas e as tarefas sucessoras dela, e depois disso a gente vai gerar uma proposta para enviar essas tarefas, né? Então, vou dar um OK aqui para salvar. Aqui vocês observam que não tem nada. Quando chegar uma tarefa, essa tarefa vai ficar, esse campo vai ficar piscando com a cor preta e vermelha, informando a quantidade de tarefas que eu tenho em aberto. Tá? Então, vou vir aqui no comercial só para a gente disparar essas tarefas de forma automática. Então, vou selecionar aqui qualquer cliente, colocar um número, arquitetônico, área, vou gravar, dar um OK, vou vir aqui em memória de cálculo, vou selecionar todas, ó,
Então, no caso aqui, só anteprojeto que tem as duas tarefas. Vou só colocar um valor aqui. Desculpa, fazer... Então, aqui no custo de produção, né, que é aquele nossa configuração, eu vou informar no anteprojeto que o arquiteto, o custo das horas dele é de R$20 e vai ser gasto aqui 10 horas. Eu não estou falando de projeto, é só porque isso faz parte do planejamento, tá? Quando a gente estava elaborando a nossa proposta na segunda aula, além de você estar gerando um cálculo para poder saber o custo que você vai apresentar para o seu cliente, ao mesmo tempo você também está elaborando um planejamento futuro, né? Que se essa proposta ela virar um projeto, você já vai ter um planejamento feito para poder fazer o acompanhamento. E esse planejamento, ele está fazendo com as tarefas, para que você possa saber quais são as tarefas que vão ser executadas e quem vai ser os responsáveis, e ao mesmo tempo você está fazendo o planejamento de horas. Você está definindo aqui as horas que você acredita que cada profissional vai gastar para que esse projeto possa ser executado com sucesso. Então, aqui eu estou falando que no anteprojeto, o arquiteto ele vai gastar 10 horas. No projeto executivo, eu vou colocar que o coordenador vai gastar 20. Desculpa, 20 horas aqui. E no detalhamento, vou colocar aqui o arquiteto vai gastar 15 e o coordenador vai gastar 5. Tá? Então, eu fiz um planejamento aqui. Essa informação, na hora que eu transformar isso em projeto, vai me gerar uma ordem de serviço para que eu possa fazer os meus planejamentos e os meus acompanhamentos. Tá? Então, vou dar um OK aqui, ó. Vou vir aqui nos dados e vou só finalizar. Né? Vou colocar aqui como aprovado, fechamento hoje, e vou dar um gravar. Então, o que acontece? Aí ele está pedindo para mim gerar o projeto, eu vou colocar aqui o nome. Colocar o status. E aqui embaixo, ó, se atentar, por quê? Porque aqui ele está falando gerar automaticamente a ordem de serviço. Essa ordem de serviço são aquelas horas e aqueles profissionais que a gente colocou na fase anteprojeto, projeto executivo e detalhamento. Então, eu quero que isso seja gerado automaticamente para o projeto. E eu também quero que as tarefas que eu selecionei no meu escopo aqui na proposta também seja gerado de forma automática, tá? Então, vou dar um OK. Projeto e ordem de serviço gerado com sucesso. Aí o que acontece? Ó, observe que aqui no Toad List já está falando para mim, já está dando informação que eu tenho uma tarefa em aberto, uma tarefa, uma notificação. Por quê? Porque naquela configuração do tipo de projeto arquitetônico, eu falei que a tarefa levantamento de dados ela é de responsabilidade do usuário Wagner. Então, qualquer proposta gerada com o tipo de projeto arquitetônico e eu tiver selecionado ela na proposta e transformar ela em projeto, ele vai disparar a notificação para mim. Então, qual que é a minha função agora? Como usuário, toda vez que eu abrir o sistema, vir no meu Toad List, clicar 2 vezes, que o sistema vai abrir uma tela chamada de gestor rápido de tarefa. Tá? Então, esse gestor rápido de tarefa vai me mostrar todas as tarefas que eu tenho em aberta ou concluída, independente se elas foram geradas de forma automática ou de forma manual. No nosso caso, essa foi de forma automática. Por que apareceu somente uma e a outra não? Porque a outra ela só vai aparecer
no momento que eu vim aqui clicar 2 vezes para informar que essa tarefa foi finalizada. Agora, se eu não tivesse feito a amarração, que é a sucessora, ela poderia aparecer aqui. Não iria aparecer também porque eu não defini nome nenhum. Aí eu teria que ir em uma outra tela e aí fala assim, olha, essa tarefa aqui não tem usuário, o responsável agora é o Pedro, o João, tá? Só vai aparecer nessa tela gestor rápido de tarefa as tarefas que têm um usuário responsável, tá? E também só vai aparecer caso elas não sejam sucessoras de outras tarefas, tá? Então, se eu der 2 cliques aqui agora, ó, o que que aconteceu? Nesse caso, ele abriu uma janela para mim, por quê? Porque ele está falando que eu preciso selecionar o usuário que vai executar a próxima tarefa. Como a próxima tarefa é a plotagem, e eu não informei no cadastro principal quem é o usuário, eu sou obrigado a informar agora. Então, o usuário Wagner que está finalizando, ele tem que saber quem vai ser o responsável por essa tarefa. Pode ser ele mesmo, pode ser outra pessoa. E aí, eu colocando o nome e dando um OK, essa tarefa de treinamento webinar, que é levantamento de dados, ela vai sumir em abertos e vai vir para o concluído e vai aparecer a tarefa de plotagem aqui dentro. Então, vou dar um OK agora. Olha lá. Então, apareceu agora a de plotagem, a concluída veio para cá. Ó. Então, se eu também der 2 cliques aqui dentro, ele entende que foi concluída, pronto, não tenho tarefas nenhuma em aberto. Então, a função do usuário é, recebeu a informação na tela de Toad List, clica 2 vezes, lê o que precisa ser feito, fecha e vai executar nos arquivos a tarefa. Finalizou, volta aqui no Toad List, clica 2 vezes e o sistema vai informar a data que foi fechado, o horário, tá? Então você vai ter ele vai ter essas informações para acompanhar. Se por algum motivo a tarefa ela foi fechada equivocada, por exemplo, o levantamento foi fechada equivocadamente. Se eu clicar 2 vezes, nesse caso ela não vai reabrir, por quê? Porque a tarefa sucessora dela também já foi finalizada, então eu teria que reabrir primeiro a plotagem, clicando 2 vezes, e depois eu teria que, aí sim eu conseguiria reabrir o levantamento de dados. E aí a plotagem ela ficava oculta, né, aguardando o levantamento de dados ser finalizado para depois ela aparecer de novo. Clico 2 vezes, aí já não vai mais me pedir o usuário, porque o usuário já está configurado. Tá? Então é dessa forma que você consegue trabalhar nessa tela chamada de gestor rápido de tarefas. Ok? Então, esse primeiro procedimento que a gente viu é para a criação de tarefas de forma automática, enviadas por uma proposta que foi finalizada e se transformou em um projeto. Tá? A segunda fase de tarefas, você pode vir aqui no módulo de projetos, e aí a gente tem um campo chamado de templates de tarefa. Esse template de tarefa permite que você crie inúmeras tarefas e deixe elas armazenadas no seu banco de dados para que você possa utilizar ela em qualquer situação. Preciso criar uma tarefa manualmente, clico na tarefa, busco no meu template todas as tarefas que eu tenho já registradas, copio e envio. Tá? Então, aqui ele permite você criar grupos de tarefas e dentro do grupos de tarefa, criar todas as tarefas. Por exemplo, eu quero criar tarefas por ambiente, quero criar tarefas por fase. Então, você vem aqui no incluir, dá o título da sua tarefa, e aí dentro da tarefa, dentro do título da tarefa, você vai atribuir todas as tarefas que faz parte desse grupo aqui. Tá? Eu tenho um exemplo aqui, deixa eu ver. Exemplo, tarefas administrativas, foi o grupo que eu dei. Então, eu venho aqui no incluir, edito primeiro, né? Dei o título, venho aqui no incluir e vou fazer o cadastro. Aí, a primeira coisa que ele pede para vocês é o tipo. Tem o tipo,
específico, essencial e opcional. O que acontece? Dependendo do que você escolher aqui dentro, isso vai influenciar para vocês na hora de gerar uma proposta, caso vocês peguem a informação daqui. Porque a opção específico e essencial, eu já estou dizendo que ela é como se fosse obrigatória para execução. Então, quando eu gero uma proposta e vou lá no escopo, eu tenho as opções de escolher qual é a fase que eu quero, quais são as tarefas que eu quero. E se eu cadastrar qualquer uma das duas aqui, eu estou falando que ela é obrigatória. Então, eu não vou ter a escolha lá. Ele automaticamente já vai aparecer com flag, me obrigando a utilizar essa tarefa. Agora, se eu escolher opcional, eu vou poder marcar ou não na hora que eu estiver gerando uma proposta, tá? Então, se você pode colocar como opcionais, porque aí lá vocês, na hora de montar sua proposta e você tiver escolhido as tarefas daqui, você vai ter a opção de escolher lá, tá? Eu vou cadastrar duas aqui, vou colocar uma como essencial. Vou colocar o código aqui 002. Estou só pegando sequência do número acima, vocês que definem. Vou colocar aqui visita a obra. Poderia colocar detalhamento ou sustentabilidade, se isso tiver relacionado a alguma coisa com o meio ambiente, tá? Se não, deixo em branco, dou um gravar e vou incluir mais uma. Essa eu vou deixar opcional, a 003. Reunião interna. E vou dar um OK. Então, aqui vocês podem criar inúmeros templates, tá? Dando o título e atribuindo as suas tarefas. Se eu quiser cadastrar um outro grupo de tarefas, eu salvo, clico no botão incluir, coloco aqui as tarefas, ó. Colocar anteprojeto. Então, eu quero criar tarefas referente a anteprojeto. Dou o título, clico no botão incluir e vou colocar aqui, opcional, 001. E vou dando OK. Então, salvo, localizar, você vai tendo vários templates, tá? E vou sair. Vou vir aqui no comercial, projeto, tipo de projeto, localizar, arquitetônico. Vou selecionar o anteprojeto, fases incluir. Aqui eu expliquei para vocês como cadastrar as tarefas de forma manual. Vim aqui escrever. Se vocês pegarem e fizer isso aqui, ó, clicar no raio, ele vai lá no template, aí você vai ter as opções, ó, vai clicar e aí você vai escolher. Então eu vou pegar aqui a visita à obra, tá? Vou dar 2 cliques, vou colocar a duração, 1, e vou dar um OK. Então, eu coloquei aqui 3 tarefas. Uma que ela foi, as duas que foram geradas de forma manualmente e uma outra que foi copiada lá do template. Então, você vai ter essas duas opções, tá? E vou dar um OK. Vou gerar uma proposta novamente. Incluir. Cliente. Arquitetônico. Tamanho. E vou dar um gravar. Memória de cálculo. O que acontece? Quando eu venho aqui no escopo, por eu ter falado que a tarefa administrativa, que é a visita à obra, ela é essencial, ó, ela me trouxe uma observação que é obrigatória e o campo já veio marcado. Ó. Então, só se atentar a isso, tá? As tarefas que vocês cadastrarem pelo template, colocar como opcional, e depois, na hora que vocês estiverem cadastrando os tipos de projeto, copiar de lá, ela vai te dar a opção igual a esses aqui de
marcar ou desmarcar. Agora, as tarefas que vocês deixarem como essencial e específico, ela sempre vai aparecer com o campo bloqueado e do lado já com a mensagem de obrigatório. Tá? Essa é a diferença daquelas opções específico, essencial e opcional. Ok? Então, cadastramos o template de tarefas, o status, e aí a gente pode o quê? Gerar as nossas tarefas de forma manualmente. Então, gerei a proposta, gerei as tarefas de forma automática, mas precisou, no meio do caminho, criar uma tarefa à parte para um projeto específico. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui no módulo projeto e clicar na tela consulta de tarefas ou tarefas, tá? Qual é a diferença uma para outra? A tarefas, ela me abre a tela de cadastro, eu venho aqui incluir e vou gerar. A consulta, ela me traz a tela para visualizar as tarefas que estão sobre minha responsabilidade, ou se eu tiver a permissão, eu posso ver tarefas de responsabilidade de outros usuários, posso fazer filtros para consulta e posso cadastrar tarefas novas, tá? Então eu posso vir aqui e falar aqui, ó, incluir, e eu quero gerar uma tarefa agendado para quem? Posso agendar para mim mesmo ou posso agendar para um outro usuário. Então, seleciono o usuário, posso digitar a minha tarefa ou posso buscar do nosso template. Então, definir. Eu não posso colocar várias tarefas, uma embaixo da outra, se veio do template, tá? Então, eu tenho aqui, ó, reunião interna. Quero buscar agora anteprojeto e quero colocar estudo de planta. Se eu colocar, ele subscreve. Ele não permite colocar mais de uma tarefa que veio do template de tarefa. Agora, se eu for digitar, aí ele permite eu colocar o que eu quiser, tá? Então, tem essas diferenças aí. Digitada manualmente, você escreve o que desejar. Buscada pelo template de tarefas, só uma tarefa por vez. Cadastrei, informei qual que é a tarefa, eu vou informar a data de início, vou informar a data de término, posso colocar hora de início e hora de término, posso colocar se ela é normal, a prioridade dela, se é uma prioridade média ou alta. Também tem a opção de falar se ela é reunião ou pessoal, tá? Dependendo do que eu marcar aqui, vai ter bloqueios no sistema, porque se é uma coisa pessoal, as pessoas não vão conseguir consultar em relatório, somente um responsável ou a própria pessoa. Então, dependendo do que você marcar aqui, ele bloqueia em algumas telas, tá? Venho aqui e informo o status, quero em andamento, posso colocar algum tipo de observação. E se eu quisesse dar um OK e enviar, é uma tarefa sem vínculo nenhum a projeto. Agora, se eu quiser mencionar quem é o cliente, qual é o projeto, qual é a fase, proposta, então aqui embaixo você tem várias opções de fazer o vínculo, tá? Você pode detalhar. Se você informar o cliente, o projeto e a fase, na hora que você for gerar alguns relatórios de projeto, você vai conseguir enxergar quantas tarefas aquele projeto tem, quem são os responsáveis, já foram finalizadas ou não, tá? Então, você tem essa opção. Se você colocar só cadastrar tarefas sem vínculo a projeto nenhum, é nessa tela que você vai conseguir enxergar as tarefas. Agora, se ela tem vínculo a projeto, em outras telas você também vai conseguir enxergar. Então, eu venho aqui e informo o cliente, o projeto, e posso colocar aqui a fase também. Se eu der um OK agora, ele vai me dar uma mensagem falando assim, deseja distribuir essa tarefa para outros usuários? Então, eu poderia, além de mandar essa tarefa para o Wagner, eu poderia falar sim,
e escolher os outros usuários que teriam aqui do meu lado esquerdo e jogar para o lado direito. Se fosse uma tarefa geral para o escritório, como uma convocação, algum comunicado para todo mundo, eu cadastro a tarefa uma única vez, coloco um responsável, quando eu der um OK, adiciono todos e dou um OK, todos vão receber a mesma notificação, individualmente, mas cada um vai ter a mesma descrição, tá? Agora, se é tarefas para projeto, geralmente é específica para cada um, mas sempre vai perguntar a mensagem. Se você colocar OK, sim, e aparecer essa tela, não, se não quiser marcar ninguém, é só dar um OK de novo, pronto, ele disparou. Então, aqui apareceu uma nova tarefa para mim. Então, eu posso finalizar essa tarefa pelo gestor rápido de tarefa, ou eu posso simplesmente clicar aqui 2 vezes e mudar o status dela para finalizado, tá? É que antigamente a gente não tinha a opção de gestor rápido, então para fazer a finalização das tarefas era sempre necessário entrar na tela de consulta e na mesma tela que eu cadastrava, que eu analisava, eu também finalizava. Hoje não, hoje eu posso cadastrar, analisar por aqui e finalizar, ou simplesmente eu posso vir aqui, ó, agora já tem duas. Como uma não tem vínculo nenhum com o outro, que não é a tarefa sucessora, aparece aqui. Eu posso simplesmente dar 2 cliques aqui nessa tela e o sistema vai entender que ela está sendo finalizada. Tá? Então, você tem essas duas opções aí dentro. Tá? Quem vai gerenciar as tarefas de todo mundo precisa dar permissão, não é simplesmente ir lá nos usuários e marcar as permissões. Precisa vir aqui em utilitários, configurações e colocar aqui, ó, manutenção de usuário visualizado. Aí você vai escolher o usuário que é o responsável, e aí aqui vai aparecer do lado esquerdo todos os usuários, você vai jogar aqueles usuários que você quer visualizar as tarefas para o lado direito, tá? Então precisa vir nessa tela para que vocês possam poder vir aqui no projeto consulta e falar assim, eu não quero ver as tarefas do Wagner, quero ver as tarefas de todo mundo. Dou um delete aqui, executo o filtro no período que eu desejar e ele vai me trazer as tarefas de todo mundo. Ou se eu quero ver tarefas específicas, executo aqui e vou procurando aqui até eu achar as tarefas de quem eu quero. Ok? Então, pode ser que na hora que vocês acessarem, só vai aparecer o nome de vocês. É porque vocês precisam dar permissão no caminho que eu falei agora. Tá? Que é utilitários, configurações, manutenção de usuários visualizados. Ok? Aonde vocês também vão conseguir fazer acompanhamento dessas tarefas. No projeto, aqui na consulta de projeto, a gente tem um modo de apresentação com a opção chamada de tarefas. Você pode ver tarefas com todas as fases, tarefas de projeto específico. Eu quero ver o exemplo do cliente construtora, do tipo de projeto que esteja, tipo de projeto aqui arquitetônico, e ele vai me dando os filtros. Então, aqui ele está mostrando que o projeto Webinar Turma 7, do 5/10/16, tem 3 tarefas, uma que é levantamento, a outra que é estudo de planta, a outra que se chama plotagem, com os usuários responsáveis o mesmo, com a data de início dia 5 das 3, com a data de término 2 dia 5 e uma dia 7. E uma está finalizada e 2 está em andamento. Tá? Então, vocês conseguem acompanhar a situação das tarefas, o gestor, o coordenador, ele consegue, pela própria tela sem impressão, fazer um filtro e saber o andamento que se encontra as tarefas dos projetos cadastrados. E se for necessário fazer impressão, vem aqui no imprimir, ó, relatório de tarefas, tem acompanhamento analítico, ó, vocês escolhem, dá um OK.
e ele gera um relatório para você. Ó. Vamos ver o outro. Aqui, incluir. Muda um pouquinho a forma de visualizar, tá? Mas vocês conseguem fazer impressão também. Ok? Bom, então esse é o processo de gerenciar tarefas pelo Naves, que pode ser feita de forma automática ou pode ser de forma manual. A automática é gerada pelo tipo de projeto com a proposta vinculada e a manual pode ser feita usando templates de tarefa que você cadastrou, cadastradas pela consulta de tarefas ou pela tarefas. A diferença é que uma eu consigo enxergar todas e a outra não, só consigo cadastrar. Tá? Esse gestor rápido de tarefa é a mesma coisa que vocês tivessem clicado 2 vezes aqui no Toad List para analisar. Tá? É só um atalho que você tem aqui no Toad List. Tá? E a outra forma de vocês analisarem as tarefas de vocês é através do aplicativo, né? Que vocês baixaram no celular. Lá no aplicativo vocês vão poder consultar toda a sua agenda de cadastros, de cliente, fornecedor e contato. Vão poder fazer as apropriações de horas de acordo com o que eu passei para vocês, né? Com algumas restrições. E também vão poder fazer a análise de tarefas que estão vinculadas a vocês mesmos, tá? Lá não dá para fazer um filtro de outros. Então, vai aparecer sempre as tarefas que estão adicionadas ao seu usuário. Então, eu vou simular aqui para vocês, ó. Pode ser feito através do aplicativo, pode ser feito através do acesso à internet, tá? Aqui eu tô como se eu estivesse acessando no meu celular, mas pela internet. Então, vocês vão entrar com seus usuários e senha. Aí aqui é o campo de busca para procurar cliente, fornecedor, contato. Venho no menuzinho aqui, ó, e falo que eu quero ver as minhas tarefas. Então eu escolho qual é o meu projeto e eu escolho aqui eu estou na web, tá? Não estou na minha base de dados agora, estou na web. Quero visualizar os status, tudo que foi finalizado e que está em andamento e dou um OK. Aqui ele está me trazendo que eu tenho levantamento de dados, plotagem e anteprojeto. Então, aqui elas estão em andamento e esse F aqui, ó, é para finalizar a tarefa. Então, se eu estou na rua ou estou em outro local, acessando pela web, e eu falo assim, ó, já finalizei a minha tarefa, não estou no escritório, eu simplesmente abro essa tela, clico em cima do F aqui, ó, vou colocar da plotagem, ó. Ele está atualizando e colocou ela como finalizado. Daqui a pouco o sistema vai fazer a verificação e vai enviar essa informação para o sistema Naves, informando que essa plotagem foi concluída. Então, eu vou finalizar todas aqui, ó. Estão todas finalizadas. Vou fechar. E aqui, ó, já apareceu para mim que eu não tenho mais tarefas em aberto. Tá? Já foram todas concluídas. Tá? Então, você tem esses caminhos para fazer. Forma automática, manual e pelo aplicativo do celular. Tá? Vocês podem fazer o acompanhamento das tarefas. Bom, saindo de tarefas, agora a gente vai falar sobre ordem de serviço e planejamento de horas. Então, a gente vai abrir aqui o nosso projeto. Eu vou pegar o projeto que a gente cadastrou agora pela proposta. E vou vir aqui na ordem de serviço, tá? Então, por eu ter gerado a proposta e transformado ela em projeto, e lá nas opções que ele me deu, eu falei para o sistema que eu quero que aquela proposta me gerasse uma ordem de serviço, as informações veio parar aqui para mim, ó. Então, eu tenho um planejamento aqui já pronto
baseado nas informações que eu inseri pela proposta. Poderia ter incluído manualmente? Poderia, sem problema nenhum. Vem aqui no incluir, adicionaria as fases, adicionaria as datas de início e término e a quantidade de horas que eu pretendo planejar. Por que que só o anteprojeto veio com datas e os outros não? Essas datas se referencia às tarefas vinculadas. Como só no anteprojeto eu cadastrei tarefas e lá dentro eu informei a duração de cada uma, que uma duraria um dia, outra duraria 2 dias, baseado na data que eu finalizei, ele gerou uma programação e ele criou aqui a data que eu iniciei o anteprojeto e a data que eu pretendo finalizar de acordo com a quantidade de dias que eu coloquei para cada tarefa. Então, eu tenho aí, basicamente, dia 5, né, dia 6 e o dia 7 inteiro para poder executar. Então, basicamente, 3 dias para poder fazer o anteprojeto com o meu planejamento de 10 horas que eu pretendo gastar. Então, aqui, basicamente, eu já tenho um planejamento. E de acordo com as apropriações de horas, que elas podem ser feitas de forma automática ou manual, nas telas e relatórios eu vou conseguir fazer a comparação. Eu vou conseguir saber quantas horas eu planejei e quantas horas realmente eu executei. Tá? Então, se eu quiser editar alguma informação daqui, eu posso selecionar, clicar no botão editar e fazer as alterações. Ó. Então, esse eu quero do dia 5 ao dia 7. Então, a segunda eu vou editar e vou colocar, que vai começar, um exemplo, do dia 7 e vai finalizar no dia 10. 20 horas. Poderia colocar aqui o status, tá? Vem aqui que eu quero que está em andamento, alterar. E detalhamento a mesma coisa. Vou iniciar aqui no dia 11 e finalizar no dia 14. Status aguardando aprovação. Tá? O status, independente do que eu colocar, ele não tem influência no resultado, tá? É mais para controle, ok? Não quer dizer que se eu colocar status concluído, o sistema ele não vai mais fazer apropriação de horas, não é isso, ele continua. Eu tenho que fazer outros tipos de manuseio dentro do sistema para que ele não faça mais apropriação para aquela fase. Então, o status mesmo é só para questão de visualização. A pessoa bater e saber que é o que aconteceu com aquela fase. Tá? Então, aqui eu fiz o meu planejamento. Então, se eu for fazer uma consulta agora, então eu quero aqui vou colocar aqui por data 5, 10, 16. Quero consultar somente esse projeto. E eu quero ver o acompanhamento. Então, aqui o acompanhamento de execução analítico e sintético, o sintético ele me dá o total. Então, eu tenho aqui para gastar 50 horas do projeto. E o analítico, ele me dá detalhado. Então, aqui eu tenho 10 horas planejadas para o anteprojeto, 20 para o executivo e 20 para o detalhamento. E esse executado são as horas que o sistema identificou que o usuário inseriu, ou de forma automática ou de forma manual. Aqui não vai aparecer horas quebradas, sempre horas inteiras. Tá? Então vai ficar da seguinte forma. Então eu vou vir aqui e vou fazer uma apropriação de hora. 4, eu vou apropriar esses 48 minutos para o cliente construtora, projeto e a fase anteprojeto. Posso colocar aqui um template. Então, ok. Apropriar. Então, já apropriei horas de forma manual. Vou pegar essa aqui. Agora, em vez de ser o anteprojeto, vai ser por detalhamento. Selecionei as horas. Vou habilitar mais esses minutos aqui. Ó. Quero as horas inteiras. Apropriei. E o das 11 horas também quero todas as horas.
Estou habilitando. Tá? Eu estou fazendo rápido, mas tudo isso a gente já viu na aula passada, tá? Então, por isso que eu não estou atentando a isso. Estou entendendo que vocês já conhecem todo o processo aqui de apropriação. Então, vou escolher agora o projeto executivo. E aqui eu vou só também liberar o restante dos minutos. Que foi para o anteprojeto. Então, eu apropriei aí 3 horas, eu apropriei para cada etapa. Eu vou vir aqui no projeto de novo e vou fazer uma análise das horas que já foram inseridas. Eu vou pegar aqui, dar uma consulta pela palavra-chave e vou colocar aqui o sintético. Então, ó, de 50 horas já foi apropriada 3 horas, evolução de 6%, e a barrinha vai preenchendo aqui conforme a quantidade de horas. Vou ver o analítico. O analítico ele me mostrou, ó, então tem 1 hora para cada, 10% de um, 5% de outro e 5% de outro. E a evolução aqui do lado. Então, aqui na tela também, na mesma tela que vocês vão conseguir enxergar as tarefas, vocês também vão conseguir fazer análise das horas planejadas e as horas que foram apropriadas, tá? Então, aqui vocês conseguem fazer o acompanhamento. Caso, né, essas horas ultrapassem, que as horas executadas, o que você planejou, essa barra vai ficar na cor vermelha e aqui continua aparecendo a porcentagem, 101, 102, 200%, ele vai aparecer de acordo com a quantidade de horas que ele identificou que foi lançadas de forma automática ou manual. Tá? Então, com um simples planejamento, você já consegue ter bastante informação. Né? Primeiro, lançando pela ordem de serviço, informando as datas de início e término. Também, essa data de início e término não está influenciando nesse resultado aqui. Tá? Ela tem uma outra finalidade. Poderia estar somente as horas planejadas, sem data de início e de término, que também sairia o mesmo resultado que você está vendo agora. A data de início e término, a finalidade dela é para fazer outra coisa. Então, eu vou executar aqui e vou abrir o projeto. Vou voltar aqui na ordem. Então, qual a finalidade da data de início e término? Além de só visivelmente você enxergar, né, as datas que precisam começar e finalizar, a finalidade dela é gerar horas alocadas, que é planejamento de usuários. Eu fiz o planejamento de fases, né? Quantas fases eu preciso e quantas horas eu gasto para cada fase. Só que eu tenho uma equipe para administrar, a minha equipe ela tem uma carga horária por dia e eu preciso saber quais são os usuários que têm horas disponíveis para ir atribuindo os projetos para ele executar. Então, conforme os projetos vão entrando e eu vou criando a ordem de serviço, se o meu planejamento estiver corretamente, eu vou saber quais são os usuários que eu vou poder utilizar para os projetos novos que estão sendo contratados. Então, como que eu faço? Eu clico no botão horas alocadas, seleciono a primeira fase. Como eu estou falando aqui que eu vou gastar 10 horas para executar entre o dia 5 e o dia 7. Então, eu tenho 3 dias aqui para executar essas 10 horas. Eu vou clicar no botão incluir e vou aqui escolher o nome do usuário que eu gostaria de utilizar para trabalhar. Não quer dizer que ele vai executar, é um planejamento que eu estou fazendo de usuário, para que eu possa criar um cronograma e saber quais são os usuários que vão estar trabalhando e qual é a quantidade de horas que está sendo utilizado deles por semana, tá? Então, eu venho aqui, escolho o usuário Wagner. Aí, qual é a análise que o sistema vai fazer? No momento que eu selecionei o usuário Wagner, ele faz uma verificação em todo o sistema para ver se em todos os projetos cadastrados, se o usuário Wagner está trabalhando em algum projeto daquele entre o período do dia 5 e o período do dia 7. Se o sistema encontrar
ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar aqui para mim nessa coluna de alocadas até o momento, a quantidade de horas do usuário Wagner que está sendo utilizado dentro desse período. Tá? Exemplo, como que ele sabe essa informação? Cancelar aqui. Para que ele possa saber esses dados, toda vez que vocês fazem o cadastro de usuário, vocês têm que informar a quantidade de horas que ele trabalha por dia. Então, é aqui, ó, trabalho por dia. Então, no meu caso, eu informei que o Wagner trabalha 8 horas por dia. Então, eu sei que na semana cheia são 40 horas trabalhadas. Então, eu sei que eu tenho 40 horas para poder distribuir elas entre projetos. Então, o sistema ele faz uma verificação. Como eu coloquei data de início e término, ele vai verificar se dentre esse período de 3 dias, está sendo utilizado horas do usuário Wagner. Se tiver, ele vai mostrar a quantidade que está sendo utilizada, para que eu possa ter para que eu possa saber quantas horas eu ainda posso utilizar do usuário Wagner dentro daquele período. Então, é necessário fazer esse cadastro para que aquele planejamento de alocação de horas funcione, tá? Voltar aqui no projeto. Então, vou selecionar, incluir e vou informar. Tá? Então, selecionei o Wagner. Aqui ele não está informando basicamente nada, que o Wagner está com horas disponível. Tá? O sistema ele já está configurado para entender que sábado e domingo não conta como dia útil. Tá? Se vocês quiserem que isso ocorra, que um sábado ou um domingo, ou até mesmo um feriado, como eu mostrei para vocês como cadastrar feriados, seja contado como dia útil, é necessário fazer a habilitação disso lá na empresa principal. Tá? Além disso, como que eu vou saber se a quantidade de horas do Wagner está sendo utilizadas, se está abaixo de 40, das 40 horas, se está na metade das 40 horas, se está acima das 40 horas. Toda vez que eu inserir o nome do usuário, e caso ele tenha ou não, ele vai aparecer aqui na primeira situação. Dependente da quantidade de horas, pode ser que essa cor verde mude, e é através dessa mudança de cor que eu consigo saber mais ou menos a quantidade, em que situação se encontra as horas desse usuário. O verde, então, toda vez que tiver verde, eu incluir e continuar verde, significa que eu tenho horas disponível ainda para atender outros projetos. Passou de verde e foi para amarelo, é uma atenção. Olha, tem disponibilidade de horas ainda, mas é pouca. Então, se atente, dependendo do projeto que você possa colocar ele no próximo, não seja o suficiente. E o vermelho, aquele ou estourou, né? Você passou do limite das horas dele, ou você atingiu o total de horas dele da semana, ou do período que você informou. Então, verde, disponibilidade para me utilizar em outras situações. Amarelo, uma atenção. Vermelho, parou. Não posso mais utilizar dentro daquele período mais, porque eu utilizei o total de horas ou acabei estourando, tá? Para que essas configurações elas possam ocorrer, também é necessário fazer configurações. Então, vou sair aqui de novo. Utilitários, configurações, empresa principal, configurações gerais. Aqui, ó, no campo alocação de equipe, vocês vão definir. Eu, no meu caso, isso aqui, essa dedução que eu fiz não é uma dedução obrigatória, cada um vai colocar de acordo com a sua necessidade. No início, vocês vão fazendo o teste até chegar em um percentual adequado. Eu coloquei que até 60% das 40 horas continue verde. De 61% a 89% utilizadas das 40 horas, amarelo. E 90% das horas utilizadas eu deixo em vermelho, porque sobrou um pouquinho de hora, sobrou, mas é uma reserva que eu vou deixar aí caso aconteça alguma coisa. Tá?
Então, essa configuração que vocês fazem para poder saber, né? Conforme for atingindo a porcentagem, ele vai mudando de cor para vocês. Embaixo, vocês têm, quero incluir o feriado como dia útil, marco, que ele vai entrar na programação. Quero incluir o domingo e o sábado, marco também. Porque aí o sistema ele vai pegar... por que ele utiliza isso? Como eu informei a data de início e de término de cada fase, ele vai pegar a quantidade de horas e dividir pelos dias e falar assim, olha, você tem 3 dias para trabalhar. Então, se você fizer, exemplo, 3 horas por dia de trabalho nesse projeto, no terceiro dia você consegue finalizar, tá? Então, por esse motivo que a gente tem que informar nessa situação a data de início e de término, porque ela vai influenciar muito na hora do sistema fazer o cálculo da divisão para poder saber quantas horas o usuário pode trabalhar durante esse período para que ele possa executar com sucesso na data definida. Tá? Então, se vocês querem que algum desses dias seja como um dia útil, marca aqui dentro para que, na hora que o sistema for fazer a divisão, ele possa contabilizar esse dia como dia útil também. Tá? Então, com essas configurações, você consegue fazer a elaboração. Então, eu vou clicar aqui no incluir e vou selecionar aqui o usuário Wagner. Vou colocar aqui, ele vai trabalhar às 10 horas. Então, só usou 42%, continuou verde, ó, incluir. Sim. Vou selecionar o projeto executivo, vou clicar no botão incluir e vou selecionar o Wagner. O que é que aconteceu? Aqui, ele já informou que já está sendo utilizado 3 horas do usuário Wagner entre esse período do dia 7 ao dia 10. Por quê? Porque no anteprojeto eu coloquei que ele ia iniciar dia 5 e finalizar dia 7. O finalização do dia 7 pode ser até 7, até as 23 horas e 59 minutos do dia 7. Ele pega o dia inteiro. Aqui é a mesma coisa. Então, no dia 7, 3 horas já está sendo utilizado em qualquer outro projeto do usuário Wagner. Mesmo assim, continuou verde, não ultrapassou. Aí, se eu vim aqui colocar um exemplo, quero que o Wagner trabalhe às 20 horas. Ó, 20 horas já não é possível. Por quê? Porque eu estou usando já 146% do total de horas disponível dele entre o período do dia 7 ao dia 10. Então, eu já não posso colocar o Wagner para trabalhar sozinho nesse projeto. Ou se eu quero que realmente o Wagner trabalhe sozinho, eu posso fazer da seguinte forma, vim aqui e fazer a alteração da data. Edito, em vez de ser dia 10, eu quero que seja dia 15. Dou em alterar, aí seleciono, venho aqui no incluir, Wagner, vou colocar aqui as 20 horas. Então, aí ele aceitou. Então, ele tem 6 dias úteis para executar, né, do dia 7 ao dia 15, e 20 horas o Wagner consegue executar dentro desse período. Tá? Ou eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter distribuído essas 20 horas entre 2 usuários, se eu quisesse. Então, aqui, detalhamento, vou incluir, vou selecionar o usuário Wagner de novo. Então, ele já está falando que entre o dia 11 do 10 ao 14 do 10, já está sendo utilizado 12 horas. E eu tenho 20 horas para trabalhar. Então, se eu colocar aqui, ó, 10 horas, já não é possível. Se eu colocar 9 horas, já usei aí 88%. Então, 9 horas ele aceita. Então, eu tenho que distribuir as outras 11 horas para outro usuário. Então, vem aqui, ó, incluir. Tenho incluir de novo e agora eu cadastro um outro usuário. Informa aqui o exemplo às 11 horas e dou incluir. Então, tá aí. Completei aqui o meu planejamento de 50 horas distribuída entre usuários. Tá? Se eu der um OK aqui para salvar, sempre
clique em sim, tá? Deseja atualizar a alocação de equipe? Sim, marco sim. Se no decorrer do andamento do projeto, vocês tiverem necessidade de fazer alteração no planejamento que vocês criaram no início, pode fazer. Só que se vocês querem guardar um histórico, então vocês vão fazer o quê? Estou sem acesso, peraí. Só liberar o acesso. Precisa sair, tá? Esperar um minutinho e entrar de novo para a atualização acontecer. Bom, abriu aqui. Eu vou voltar aqui na minha tela de projeto. Bom, aí ele habilitou aqui para mim, ó. Crie um original. Então eu vou clicar no botão criar um original e vou dar um nome aqui, original mesmo. E dar um OK. Cópia do ordem de serviço realizada com sucesso. Deseja atualizar a alocação de equipe para esta ordem? Posso colocar aqui sim. Então, aqui agora, eu não estou na cópia original, estou na atual. Essa atual, eu posso modificar a hora que eu quiser. Eu não consigo fazer várias cópias, é uma única cópia. Então, eu quero ver a original, como que eu faço? Clico no botão visualizar a original, ó. Deseja sim. Ele trouxe. A original está agora inabilitada. Não posso mais fazer qualquer tipo de alteração nela. O que eu configurei ficou. Não consigo mais alterar. Quero alterar a atual, visualizar a atual. Aí eu venho aqui e posso fazer as modificações. Exemplo, eu quero alterar datas. Então essa vai iniciar dia 5, só que agora vai acabar dia 10. Então, OK. Agora essa aqui vai começar dia 10 e terminar dia 20. E a última vai começar dia 21 e terminar dia 25. Então, faço aqui as minhas alterações. Então, fiz as alterações. Se depois eu quiser fazer um comparativo, dá para fazer também. Ó. Existe um botão chamado original versus atual, que eu clico nele e ele vai me gerar um relatório para que eu possa analisar a evolução que isso me deu. Como que era o original e como ficou o atual. Se algum de vocês clicar no botão e der mensagem de erro, é necessário entrar em contato com o suporte para eles poderem fazer a configuração, tá? Então, o que ele me deu aqui? Ó? O original é o laranja e o atual é o verde. Então, o original, no caso do anteprojeto, ele ia iniciar no dia 5 ao dia 7, e o atual, ele iniciou
no dia 5 e finalizou no dia 10. Ó, então, eu passo o mouse aqui em cima e ele mostra a situação de cada um. Ó. Tá? Posso ver isso por semana, posso ver isso por mês, ou posso ver isso por trimestral. São essas três opções que você tem e vocês podem fazer impressão também, caso necessário. Ok? Então, vocês têm um dos relatórios para analisar, que é esse. Tá? Então, aqui eu posso imprimir também. Ordem, você quer imprimir o que? A ordem de serviço, quer imprimir fases e tarefas, planejamento e realizado. Ó. Então, aqui ele te dá algumas opções. Esses relatórios, eles estão separados também em outras telas, tá? Então, só você aqui, ordem de serviço. Quero ver primeiro a ordem de serviço. Deseja que o percentual executado refaça o cálculo? Sim. Ele me traz aqui, não sei se dá para vocês verem direito, mas ele me traz aqui os planejamentos. Ó. Anteprojeto, Wagner, função projetista, 10 horas, executou 1 hora, saldo falta 9, 10%. Projeto executivo, foi feito, planejado para o usuário Wagner, 20 horas, foi executada 1 hora, falta 19. Então, ele te traz aqui um resultado, ó. O total, o super, tem 11 horas previstas, e o Wagner tem 39 horas, sendo que 3 horas ele já executou. Então, ele te dá aqui um resultado baseado nas informações que já foram lançadas, entre ordem de serviço, fases e tarefas. Dá uma olhada aqui. Então, aqui ele te dá um relatório das fases e tarefas do projeto. Então, projeto, a fase anteprojeto, as tarefas, levantamento, estudo de planta, plotagem, projeto executivo e detalhamento, não tem nada. Prioridade, tudo normal, status, todas finalizadas, e as fases, elas estão uma em andamento e a outra está aguardando aprovação. Aqui ele mostra a data de início e término, as horas que você planejou, a execução e a evolução. E o planejado versus o realizado. Aqui eu quero ver um exemplo, eu quero ver a ordem de serviço atual e vou pedir para imprimir. Então, aqui ele me mostra a fase e quem trabalhou na fase, a quantidade de horas, no caso aqui, que ficou melhor, detalhamento, são 20 horas para executar, sendo que 11 horas é do super e 9 horas do usuário Wagner. O custo, tá? Ele pega o valor bruto e calcula, aqui ele mostra o que foi realizado, quantas horas, e em valor isso quanto custou, e quantas horas faltam a ser executadas. Então, ele te dá um custo do que foi planejado e te dá um custo do que foi realizado. E também te dá as horas que foi planejadas e as horas que foi realizadas, tá? Através da ordem de serviço, que é o planejamento e o realizado. Esses relatórios, vocês podem consultá-los por aqui, tá? O primeiro, a apropriação, é se teve alteração em valores, ele vai pegar o valor que estava naquela apropriação executada naquele dia. Exemplo, ontem eu estava com valor de R$ 150 a hora, aí eu fiz a apropriação. Hoje alteraram para R$ 200 reais a hora. Então, o que eu apropriei ontem, ele vai calcular com o valor de 150. O que eu apropriei hoje, ele vai calcular com o valor de 200. Tá? Então, se você quer desta forma, primeira apropriação. Se você escolheu pelo usuário, independente se o seu valor teve alteração no decorrer das apropriações, ele sempre vai pegar o valor atual. Ok? Então, usuário é valor atual, primeira hora é o histórico da apropriação. Se houve alterações no valor durante a apropriação, ele vai fazer a conta de acordo com
o valor que estava naquela apropriação executada. Tá? Então, esses aqui são os relatórios que vocês podem estar consultando. Bom, então, lembrando que sempre marca deseja atualizar a alocação de equipe, sim. Tá? Se vocês não fizerem isso, vocês não vão conseguir enxergar um relatório aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, eu vou vir aqui dentro de consulta e vou mostrar para vocês o relatório consulta de alocação de equipe. Esse consulta de alocação, ele é bem interessante para os usuários estarem analisando, por quê? Aqui o sistema vai fazer aquela conta de divisão entre as datas de início e término, a quantidade de horas planejadas, e aqui ele vai falar assim, olha, se trabalhando, no caso, vou pegar o projeto, mais fácil, executar. Então aqui o Wagner, ele tem aqui o anteprojeto para ser executado no dia, vou pegar pela data, no dia 5, no dia 6 e no dia 7. Então se o Wagner fazer 2h30 por dia entre essas 3 datas, não, todo dia nessas datas, independente do horário que ele for fazer, se vai ser no horário da manhã, no horário da tarde, na noite, mas se ele executar 2h30 por dia, ele consegue executar as horas planejadas. O Super, né? Vou pegar aqui pelo usuário Super. Ó. O Super vai trabalhar no dia 21, 24 e 25, né? Então, se ele fazer 3h40 todo dentro desses dias, na data de entrega, que é o dia 25, ele vai conseguir completar suas 11 horas trabalhadas. Então, nesse relatório chamado Consulta de Alocação de Equipe, você vai conseguir enxergar a quantidade de horas que você pode trabalhar para poder cumprir a sua carga horária. Você pode visualizar isso por dia, por semana, ou até mesmo por mês. E tem a opção também de fazer impressão se for necessário. Tá? Então, esse relatório ele fica em consultas, consulta de alocação e equipe. Tá? Então, esse é um dos relatórios que vai te ajudar. Se você quer ver um cronograma de como que ficou o planejamento daquela alocação de equipe, você vai vir aqui em projeto, alocação de equipe. Nesse relatório chamado alocação de equipe, você vai escolher, você pode fazer um filtro sobre todos os projetos, ou pode especificar esse projeto, tá? Se eu quiser sobre todos, eu deixo em branco. Se eu quiser um específico, eu vou fazendo o filtro aqui. Então, eu quero esse projeto, o status em andamento, e eu quero do período do dia 1/9 até o dia 31/10. Tá? Aí aqui você vai ter 6 tipos de relatório, tá? Sendo que 3 ele está já formatado, configurado, com as informações certinhas para analisar. E os outros 3, eles vão vir simplesmente uma planilha de Excel, linha por linha, tá? Essas 3 informações de baixo são as mesmas informações dos 3 de cima. A diferença é que os 3 primeiros estão configurados e os outros 3 de baixo não. Por que que tem essa diferença? Porque você pode utilizar esses 3 de baixo para fazer a sua própria configuração, montar sua tabela dinâmica, criar seus gráficos, e o de cima já foi configurado, já montado pelo próprio Navis, para análise imediata, bater o olho e já enxergar os dados. Tá? Então, o primeiro relatório, e esses relatórios vão gerar sempre em Excel. Então, o primeiro relatório se chama Profissionais Planejamento. Então, é o quê? São o planejamento que eu fiz dos meus profissionais dentro da consulta que eu estou fazendo aqui, do projeto. Então, eu vou clicar em gerar, vou salvar na minha área de trabalho, vou esperar ele abrir. Então, como que eu analiso a informação? Aqui ele está me trazendo os 2 usuários que ele encontrou, as profissões dele, e aqui, como eu falei para vocês, o sistema faz cálculo
por semana e mostra o mês. Então, como eu puxei do mês de setembro e o mês de outubro, só os dois, ele me trouxe a semana 1, 2, 3, 4 e 5 de setembro e a semana 1, 2, 3, 4, 5, 6 de outubro. Na semana de setembro, não tem programação nenhuma. Já na semana de outubro, eu tenho. Na semana 2 de outubro, o Wagner tem 7 horas planejadas, 7 horas para ele executar ou no projeto que eu pesquisei, caso eu pesquisei um projeto específico, ou em todos. No caso, é só em um projeto. Então, 7 horas para trabalhar em um projeto. Na semana 3, ele tem 12 horas para executar. Na semana 4, 13 horas para executar. E na semana 5, 6 horas. Tá? E a mesma coisa as cores. Verde, por quê? Porque não atingiu a porcentagem e ele tem horas disponíveis. Se alguém configurar outros projetos dentro dessas semanas, vai aumentar aqui e pode ser que a cor mude ou não. Vai ser de acordo com a quantidade de horas. Se atingir até 60, fica verde. De 60 a 89, amarelo. E 90 para cima, vermelho. Tá? O coordenador aqui, que é o super, não ficou, a cor não ficou porque eu não fiz a configuração dele, tá? Então, esse é o planejado. Então, aqui ele está informando a quantidade das 40 horas que o Wagner tem dentro da semana 2, 3, 4 e 5 de outubro, está sendo utilizado 7, 12, 13 e 6. Tá? Esse é um relatório. O outro é o profissionais disponibilidade. Aqui vai mostrar agora as horas disponíveis que o Wagner tem dentro dessa configuração. Então, aqui, ó, Wagner, na semana 2, ele tem 40 horas para trabalhar, só que está sendo utilizada 8. Então, pode ser que tenha casas decimais, tá? E dá uma diferença na visualização, porque aqui só traz números inteiros, tá? Mas lá estava mostrando, acho que 7, se eu não me engano. Deixa eu ver. Isso, 7, mas é porque pode ter casas quebradas, aí ele não arredondou. Tá? Então aqui, ó, tá gastando 32, aqui, ó, 19, 27. Então aqui ele está falando que dentro dessa semana eu ainda posso incluir o Wagner para trabalhar em outros projetos ainda 32 horas. Na semana 3, 19. Na semana 4, 27. Na semana 5, 34. Tá? Por que eu tenho esses relatórios? Antigamente, a gente, naquela alocação de equipe que a gente seleciona o usuário, ele já mostra a situação, se o usuário tem disponibilidade ou não, a gente não tinha. Então, a gente fazia o planejamento, corria para esse relatório, gerava e ele ia mostrar a situação que o usuário se encontra. Então, a gente perdia tempo, porque muitas vezes estourava, a gente tinha que ir lá, corrigir, depois gerar de novo. Então, hoje você já consegue resolver tudo pela alocação de equipe lá na ordem de serviço e aqui só fazer análise. Então, você tem o planejado, o disponibilidade e o projeto controle. Tá? O projeto controle, ele não traz por usuário, e sim pelo projeto. Tá? Aqui ele está mostrando também as semanas que eu configurei, e ele está falando assim, a cor azul claro são as horas que eu planejei para ser executadas, e o azul escuro são as horas que eu já executei. Então, na semana 2, eu executei para trabalhar nesse projeto 7 horas, e já foram executadas 3 horas. Tá? Então, nas outras semanas ainda não planejei nada. Então, conforme as apropriações que forem ocorrendo, automática ou manual, ele vai te mostrando aqui o que você tinha planejado e o que você já executou. Tá? Então, os dois primeiros relatórios, que é o planejamento e o disponibilidade, eles mostram para você pelo usuário. Já o último, que é o controle projeto, ele mostra o planejamento em si do projeto. Quantas horas foi planejada para o projeto e quantas horas foi executada desse projeto. Ok? E os outros três, como eu falei para vocês, vou só gerar um aqui para vocês verem como que eles saem. Tá? São as mesmas informações do de cima, porém
sem configuração. Aqui ele traz minuto por minuto, tá? Dia por dia. E aqui vocês podem usar a informação e fazer tabela dinâmica, gráficos. Aí vocês escolhem de acordo com a forma que vocês querem ver o resultado. Mas nada mais essa informação nada mais é que essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Que já veio tudo corrigir, tudo configurado com as informações já prontas, tá? Então vocês têm esse relatório chamado alocação para fazer esse tipo de análise de informação. Tá? Dentro do projeto, a gente tem aqui relatórios e temos um relatório chamado de horas trabalhadas por fase. Agora a gente está começando a ver os resultados que essas horas foram inseridas e planejamento. Tá? Então, eu mostrei alguns relatórios já com planejamento e execução, e aqui tem alguns relatórios só com as horas executadas. Nesse específico aqui, relatório de horas por fase, você tem a opção escolher, né, o cliente projeto ou todos. Quando você seleciona o período início, o que ele faz? Ele te traz aqui tudo que ele encontrou de apropriação de horas por fase. Então, ele foi e trouxe aqui. Ó. Então, no projeto Webinar Turma 7, do dia 5/10, ele encontrou horas apropriadas para o anteprojeto, horas apropriadas para o detalhamento e horas apropriadas para o projeto executivo. Embaixo você tem uma observação. Ó. Para apresentar a apropriação só para projeto, não seleciona a fase. Então, o que ele está falando? Se eu gerar agora, ele vai trazer só as horas que ele encontrou nessas fases. Só que acontece, se as horas elas forem inseridas de forma manual, pode ser que o usuário no momento tenha esquecido de informar a fase e só informou o cliente e o projeto. Então, se eu imprimir agora e o usuário fez a apropriação também só para o projeto, essas horas já não vai ser real, porque não foi somente essa quantidade. Aqui ele trouxe certinho, ó, o que eu apropriei para a fase de cada um, quem foi os usuários, o total de horas e o valor e o custo. Só que se eu tivesse apropriado para projeto também, já não entraria. No caso eu não tenho, vou fazer uma agora só para a gente poder analisar o relatório. Vou entrar aqui no dia 10 e vou apontar mais. Ó, apropriação automática. Aí eu não vou informar a fase, só vou informar o cliente e o projeto. Então, vou sair daqui. Ó, projetos, relatórios, trabalho por fase. Vou escolher aqui o projeto. Bom, então eu venho aqui e vou imprimir. Né? Então, aqui ele está me informando que eu tenho somente 3 horas trabalhadas. Na verdade, não, são 6 horas. Só que as 3 horas que eu apropriei agora, eu não informei a fase, só informei para o projeto. Então, se eu vim aqui desmarcar todas as fases e pedir para imprimir, a situação já muda. Ele continua me trazendo as fases, só que lá no final ele me traz o projeto. Na verdade, desculpa, eu falei 6, mas são 5. Então, foi 2 horas apropriadas só para projeto e as demais foram distribuídas entre as fases. Tá? Então, tem que se atentar nesse relatório, porque na hora que você for gerar, se você esquecer de desmarcar as fases, isso caso o usuário tenha feito a apropriação só para projeto. Vai dar diferença. Aí você vai querer fazer comparação entre outros relatórios, nunca vai bater. Tá? Então, é só se atentar nessa questão aí, nesse relatório. Então, aqui vocês podem visualizar, posso mostrar valor, eu posso calcular a partir do custo do usuário. Esse custo é o custo atual, tá? Que é o mesmo raciocínio do outro, é o custo atual, o custo de agora. Então, independente do dia que foi apropriado, vai sempre ser calculado com o valor de hoje.
E a partir do apropriados, que é o histórico, ele vai pegar certinho. Se entre o dia 1 ao dia 10 era 150, ele vai calcular com 150. Do dia 11 ao dia 20 foi com 200, ele vai calcular com 200 e mostrar o resultado no final. Então, aqui você tem duas formas de analisar o valor: histórico ou atual. Então, aqui dentro de projetos relatórios, você tem inúmeros relatórios que vocês podem analisar e ver qual deles vai se adequar à situação de vocês. Então, horas trabalhadas por fase, eu mostrei. Esse ordem de serviço foi o que eu mostrei agora, só que pela ordem de serviço. Mesma tela, você seleciona aqui o projeto, pede para imprimir, ó, mesma tela. A diferença é que lá eu puxei pelo um atalho, aqui eu fui direto no modo. Um outro relatório que você pode também visualizar, tem esse aqui, ó, posição do projeto. Posição do projeto, você é obrigado a escolher o cliente projeto, não dá para puxar de todos. E aqui ele te mostra se você quer ver o tipo analítico ou sintético. Ó. Do imprimir, eu quero analítico primeiro. O analítico, ele te traz aqui as apropriações que os usuários fez, ó. Hora por hora, minuto por minuto, ó. E no final ele te traz um resumo. Total de horas, 50 horas, realizado 5 horas, executado 10%. Se eu pedir para visualizar o sintético, aí ele só me traz a primeira página. Quem foi os usuários que apropriou, no caso só o Wagner, 5 horas, o orçado, que é o planejado, e o realizado, que foi o executado, e o percentual em execução. Tá? Então você tem esse relatório que se chama posição de projeto, que você pode também utilizar para fazer análise. Outro relatório é o histórico. Também é obrigatório trazer o cliente o projeto e imprimir. O histórico, ele vai te trazer o que? As tarefas executadas, tá? Então, aqui ele mostra para você, ó, as tarefas, aqui se foram executadas ou não, tá? Ele não atualizou aqui, mas é para atualizar, acho que está só esperando. Como eu atualizei, eu fiz a atualização pelo aplicativo, ele não deve ter carregado ainda todas as informações. Aí aqui vai aparecer tudo como S de finalizado e a conclusão aqui, quem foi o usuário que executou. Então, o histórico do projeto é uma informação referente às tarefas das fases do projeto a qual você mencionou aqui dentro. Tá? Então, traz o histórico desse projeto que é referente às tarefas executadas. Aplicação de horas é um outro relatório que você pode visualizar. Você pode ver de todos os usuários ou um usuário específico, que eu vou pegar do dia 10 ao dia 5. Deixa eu pegar mais do dia 1 até o dia de hoje. Aqui o que ele faz? Aqui ele está informando que você tem 52 semanas de trabalho. Na semana 27, você trabalhou no dia 4, no dia 6, executou 2 horas e 18 minutos, no dia 4, depois 5 horas e 42, no dia 6, 24 minutos, depois 55. O nome do projeto, Ação Sistema, não quer dizer que é um projeto. Ação Sistema, ele é a empresa, tá? Quando você faz a apropriação de horas para a empresa, sempre vai aparecer o nome do seu escritório nesse campo projeto. Antigamente aparecia em branco, aí o pessoal não tava muito legal de fazer a visualização, aí solicitou e a gente acabou colocando o nome da empresa. Tá? Então, puxou, apareceu o nome da sua empresa, significa que as apropriações desse dia foram feitas para o escritório. Se não, vai aparecer o nome dos projetos aqui. Então, se é a semana do dia 27, a semana do dia 28, 29, e aí ele vai te mostrando os resultados. Ó. Então, você tem um histórico aqui do seu usuário,
quantos dias ele trabalhou, quantas horas ele apropriou e para onde foi essas apropriações, se foi para a empresa ou se foi para o projeto. Não menciona a fase, nada, só o projeto, as horas e os dias. Então, esse relatório se chama aplicação de horas, tá? Onde essas horas estão sendo aplicadas. Bom, projetos, relatórios, você tem um outro aqui chamado de horas por motivo. Então, também tem que informar o cliente o projeto. Esse horas por motivo, ele vai te trazer todas as apropriações feitas e, dentro das apropriações feitas, os motivos dessas apropriações. Tá? Elas podem ter sido escritas manualmente ou elas podem ter sido escolhidas pelo template de motivos, que eu mostrei para vocês a semana passada como que cadastra. Ou uma terceira opção é a apropriação automática, que vai aparecer o nome apropriação automática. Então, aqui ele te traz tudo que ele encontrou de apropriação por motivo feito e trouxe aqui para vocês, e aí vocês podem analisar. Quero ver uma específica, quero ver todas, então desmarco, clico em imprimir, e ele me mostra aqui, ó. Anteprojeto, detalhamento executivo, eu fiz todas essas horas, 1 hora para cada, no dia 4/10, e marquei que o motivo foi visita à obra. É uma análise, tá, de informação, que vocês podem fazer por motivos, ó. Aqui ele me trouxe mais detalhado. Então, você tem esse relatório para poder analisar as informações aí. Tá? Isso pode ser feito também em uma tela chamada consulta de apontamento e apropriação de horas. Aqui dentro, você pode especificar um usuário ou nenhum, pode colocar o período aqui, informar quem é o cliente, o projeto e a fase se desejar, e executar o filtro. Então, aqui o que ele me trouxe? Todas as apropriações de todos os usuários que eu não mencionei, de todos os projetos também que eu não mencionei. Então, aqui ele trouxe o nome do cliente, quantas horas e o custo. Aí, o tipo da consulta que eu estou fazendo é só a apropriação resumida. Se eu quero ver a apropriação detalhada, ele muda um pouquinho a figura da tela. Ele mostra com mais detalhe para mim, ó. Então, aqui do lado direito da minha tela, eu tenho as apropriações e os motivos, ó. Então, quando a apropriação ela é automática, ela vai aparecer aqui o nome do rótulo. Quando ela é manual, ela vai aparecer, ó, aqui eu fiz uma apropriação, um apontamento e apropriação manualmente, eu inseri a hora e apropriei, e aqui nas demais eu só fiz a apropriação, porque o apontamento já existia lá dentro. Então eu só fui lá e apropriei. E aqui os motivos que eu colocar. Então, um exemplo, eu quero, aqui nessa tela, eu quero consultar somente a visita à obra. Eu venho aqui na palavra-chave e coloco a visita obra. Executo o filtro, ele faz o filtro para mim também. Então, você pode procurar por aqui e você também pode executar pelo outro relatório. Tá? Você vai ter mais coisa. Eu quero ver apontamento. Então, o apontamento é os dias que o Wagner entrou e os horários que ele saiu. Então, aqui, ó, no dia 4, o Wagner entrou às 10h19 e saiu às 10h51. Depois ele entrou às 11h39 e saiu a meio-dia e 2. Depois entrou meio-dia e 2 e saiu meio-dia e 48. Aí, no dia 5. Então, ele mostra que todas as entradas e saídas que você fizer no dia, o sistema registra e mostra para vocês aqui no tipo de consulta apontamento e a quantidade que você ficou de horas entre esses intervalos. Tá? Então, aqui vocês conseguem chegar a esses dados, ok? Bom, o que eu tinha para passar para vocês hoje é isso, né?